Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de quarta-feira. Um Deus que se arrepende. Bem, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, fazer um comentário e deixar o seu joinha, tá bom? Então vamos para a nossa lição de quarta. Um Deus que se arrepende? Deus se arrepende? Sim. O que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende, pelo menos no contexto humano. Isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então, vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia. Qual é a sua conclusão sobre os textos que declaram que Deus muda de ideia ou se arrepende? A lição traz a resposta de que quando as pessoas se arrependem, o Senhor deixa de enviar o juízo que havia planejado. Ele muda em seu relacionamento com as pessoas. Então, quando lemos Êxodo 32:14, Jeremias 18, 4-10, podemos ver o arrependimento. E sucedeu-se que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Aqui nós podemos ver claramente a intercessão de Moisés a favor do povo da ira de Deus. Então Deus deixou de aplicar o seu juízo. Vamos ler Jeremias 18, 4-10. Contudo, o vaso de barro que ele estava fazendo estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yahweh dirigiu-me sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado ou arruinado, e se esta nação, que eu adverti converter-se de sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então, do mesmo modo, me arrependerei do bem que provira e determinar a fazer-lhe. Bem, aqui deixa bem claro que o arrependimento não é de Deus, mas do povo. São profecias condicionais. Se o povo se arrepender e voltar ao caminho de Deus, o juízo não é aplicado. Pelo contrário, Deus os protege. Embora o pecado traz consequências, lembram do ladrão da cruz? Por outro lado, várias passagens do Antigo Testamento dizem que Deus muda de ideia ou se arrepende, no sentido de não trazer juízo que havia anunciado contra aqueles que praticaram mal. Um dos exemplos mais conhecidos é a misericórdia divina demonstrada em Nínive. Jonas 3:10 e Jonas 4. O próprio profeta questiona o arrependimento de Deus, ao explicar por que tinha se recusado a anunciar o juízo divino contra Nínive. Jonas reforçou a misericórdia de Deus. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Estando ainda na minha terra, por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio para irar-se e de grande misericórdia, e que muda de ideia quando o mal é anunciado. Então, quais foram as razões de Deus não aplicar o juízo sobre Nínive? Deus havia anunciado a destruição do povo de Nínive por
todas as suas iniquidades, a idolatria, a adoração a Deus. Jonas foi o portador dessa profecia. O povo, quando soube que seria destruído, se arrependeu e se vestiu de pano de saco, incluindo o rei, e voltaram ao caminho do Senhor. Então o próprio Jonas seria o portador do perdão de Deus, mas Jonas fugiu. Todos conhecem a história. Então era uma profecia condicional como tantas outras. Agora, veja os dias de hoje. Olhe para você. Imagine se Deus não se arrependesse de aplicar o juízo sobre nós. Por acaso nós podemos nos salvar a nós mesmos? Não. Somente a graça de Cristo pode nos salvar mediante a fé. Se não fosse a graça, todos nós teríamos a morte eterna, porque o preço do pecado é a morte. Mas Jesus já pagou na cruz as nossas transgressões. Mas tem um porém. A graça é para aquele que se arrepende de seus pecados e se entrega a Jesus Cristo como o único Deus e Salvador. Cada um de nós faz a sua escolha, se quer ou não quer. Então, a salvação pela graça nos leva à obediência aos mandamentos do Senhor, por amor a Cristo. Jesus nos diz em João 14,15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, Deus não muda. Seu caráter é perfeito. Seu amor é eterno. Nós é que mudamos. Nos desviamos do caminho de Deus. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Não perca a lição de quinta-feira. Apegue-se ao amor e à justiça. E não esqueça de compartilhar o nosso canal TV da Bíblia, tá? Com seus amigos, seus familiares. Fazer um comentário e deixar o seu joinha. É muito importante para o nosso canal. Tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.